Olá, torcida do Remo. Espero que meus vídeos estejam agradando vocês. A imagem é humilde, o áudio é humilde, mas com o tempo eu vou tentar evoluir, eu vou tentar melhorar. Em breve eu vou melhorar. Mas veja o que esse narrador Jorge Igor falou do acesso do Remo, contou a história do Remo. Me lembrei muito ontem do ano de 2015. E o Remo, em 2015, saiu da Série D. E eu fiz o acesso do Remo e foi meu primeiro contato com a torcida do Remo, com o Fenômeno Azul, né? Primeira vez que eu pisei em Belém. E vi uma torcida incrível, apaixonada. É uma praça incrível, Belém. Como Belém ama futebol, respira futebol. Belém não poderia ter ficado fora da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, né? Foi um pecado que foi feito, com toda a tradição, com as duas torcidas apaixonadas de Remo e Paysandu, com as multidões que sempre vão ao Mangueirão. Acho que foi um pecado, foi uma injustiça, com uma praça que gosta tanto de futebol e outras praças que nem respiram tanto futebol assim, tiveram um jogo na Copa do Mundo. Mas enfim, então o Remo ali subia para a Série D do Campeonato Brasileiro, da D para C. 10 anos depois, o Remo vai parar na Série A do Campeonato Brasileiro. Um clube do Norte. Há 21 anos nós não tínhamos um representante da região Norte no Campeonato Brasileiro. O Remo nunca participou da Série A nesse atual formato. Nunca chegou na Série A nessa era pontos corridos, né, de 2003 para cá. Nunca chegou. Então é uma história incrível, maravilhosa. O Remo sobe em 2015 para a Série C. Fica 4 anos na Série C, de 2016 a 2020. Volta para a Série B depois de 14 anos. Depois tem rebaixamento. Depois volta de novo. Conquista o acesso na Série C de 2024. Na Série B de 2025 ele conquista o acesso para a Série A. Então são 10 anos incríveis do clube do Remo. De altos, baixos, é verdade. Mas de um clube que conseguiu se organizar, trouxe jogadores experientes, precisou trocar de técnico, perdeu seu treinador no início da temporada, o Daniel Paulista, acabou indo parar no Sport, terminou com o Guto Ferreira, um treinador experiente. E eu gostei muito de uma fala do Guto na coletiva ontem, quando ele dizia: poxa, você quando vem para um clube como o Remo, para uma cidade como Belém, você precisa entender as tradições, a cultura, a fé que o torcedor tem, né? Entender onde você tá. E o Guto Ferreira, ele conseguiu essa conexão muito rápida com o Remo, com toda a bagagem, com toda a experiência que tem, entendendo o que o futebol representa para a cidade, o que o futebol representa para o remista, né? Como futebol e fé, futebol e religião muitas vezes se misturam, né? Num aspecto absolutamente positivo mesmo, de crença, de esperança, né? Como eu vi ontem no Mangueirão, vários torcedores no gramado, lá com o cacheado na Rádio Clube, uma bandeira que eu conheci em 2015 também, um setorista do Remo há tantos anos, um cara que nunca desistiu do clube do Remo. Tive o prazer, inclusive, de ir à casa do cacheado em 2015, depois daquele acesso contra o Operário, uma figura maravilhosa, recebeu a gente muito bem, foi uma noite muito agradável, e as pessoas iam lá, passavam pelo cacheado: obrigado minha mãezinha, obrigado minha santinha. É a fé do torcedor do Remo. Então o Guto entendeu isso, entendeu como essas coisas se comunicam, e isso foi fundamental. Parabéns ao clube do Remo. Olha, tem histórias no futebol que são muito bonitas, né? Por exemplo, a história do Mirassol na Série A é uma história muito bonita, não resta dúvida. Mirassol, um time do interior, de uma cidade pequena, que não tem nem 100 mil habitantes, chegar na Série A pela primeira vez, uma vaga de Libertadores, vendeu 30% dos direitos econômicos do Luiz Araújo lá atrás, 8 milhões, pegou, reformou, fez CT, investiu em infraestrutura, o resultado veio muito legal. Mas quando você tem uma história bem sucedida esportivamente, de um clube com torcida, de um clube, de uma cidade que respira futebol, de uma massa enlouquecida, apaixonada como é a do clube do Remo, eu acho que isso dá um colorido ainda mais bonito. Eu acho que isso complementa. Futebol é trabalho, futebol é planejamento, futebol é investimento, futebol é processo, como eu sempre digo, mas futebol também é sentimento, futebol é povo, é multidão, e o Remo tem povo. E o povo remista está na Série A do Campeonato Brasileiro, e o povo remista vai fazer 19
grandes e memoráveis festas na Série A do ano que vem, quando o Remo for mandante no Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra São Paulo, contra Botafogo, contra Cruzeiro, contra Corinthians, contra os grandes clubes do futebol brasileiro. Parabéns ao Clube do Remo, eu fico muito feliz e muito grato. 10 anos depois daquela narração, de ainda ser tão lembrado, a diretoria do Remo me presenteou no ano passado com uma camisa oficial do Remo, depois do acesso para a Série B, e eu recebi uma enxurrada, e não foi só ontem, a semana inteira, as 2 últimas semanas. Jorge, você tem que narrar o acesso do Remo, Jorge, você tem que vir para cá, para Belém, mas eu tô na GETV, a gente não tem o direito de transmissão da Série B, então às vezes a galera não entende, eu queria muito, mas nós não temos, então... Mas teremos em 2026. Eu vou narrar o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, na GETV, e eu vou ficar muito feliz de me encontrar de novo com o Fenômeno Azul. Parabéns, parabéns. Não, acho que vocês são muito generosos me colocando como uma parte dessa história do acesso. É muita bondade de vocês, mas eu fico feliz demais. Fico feliz pela alegria, pela felicidade que vocês estão sentindo, que é muito merecida, porque eu vi nessa trajetória de Série D, de Série C, os maus bocados que o Remo passou. E nunca vimos o Mangueirão ou o Baianão vazios. Independentemente da sequência, tropeços, insucessos, perde final de Copa Verde, é eliminado em Série C, aquele desespero. Nunca o torcedor do Clube do Remo abandonou esse time. Nunca, nem nos piores momentos, nem no fundo do poço. Então, se tem uma torcida que merece jogar a primeira divisão e viver o sentimento de uma Série A do Campeonato Brasileiro, é a torcida do Clube do Remo. Parabéns, Fenômeno Azul, pelo acesso. Lindíssimo, histórico, memorável. Ganhou do Goiás, saiu perdendo o jogo aos 7 minutos, virou o jogo para 3-1 e contou com a derrota do Criciúma para o Cuiabá. Cuiabá já meio de tabela, não tinha mais nada para fazer no campeonato, ganhou 1-0 e essa combinação colocou o Remo na Série A. E o Remo ganhou do Goiás, começou a rodada atrás do Goiás, era o confronto direto também. Que história, que história. É o acesso mais lindo dos 4. Parabéns a Coritiba, campeão, Atlético e Chapecoense. Mas a história, o acesso, com todo respeito, o acesso mais incrível desses 4 foi o acesso do Clube do Remo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Tamo junto. Fica na paz do Senhor. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Então, tchau. Fui.